Oi, eu sou a Brenda e esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com o time de investimento da Elos para saber como foi o cenário econômico no último mês. Hoje eu tô aqui com o Carlos e Carlos, fala um pouquinho pra gente como que foi, né, o cenário macroeconômico tanto aqui no Brasil quanto lá fora e como que ficaram os desempenhos dos mercados ao longo do mês de maio. Ótimo, Brenda. Então, assim como nos últimos meses a gente vem falando, parece que até é um disco repetido, né? Uhum. O cenário continua bem conturbado, especialmente falando, né, de maneira internacional, ainda por conta das guerras, Uhum. mas a gente tem uma sinalização, né, de uma solução diplomática, o que fez com que, de fato, ao longo do mês de maio, o barril de petróleo tivesse uma queda importante, né, nos Sim. preços, por conta da possibilidade de reabertura do Estreito de Hormuz, né, e, Uhum. de fato, isso trouxe um pouco de melhora. Mas ainda Uhum. assim, né, o pessoal segue bem cauteloso, porque, como a gente sabe, né, o presidente dos Estados Unidos ele vai e volta nas declarações dele, e Uhum. isso aí traz um pouco de incerteza. Acho que vale comentar também, né, sobre Estados Unidos, que o PIB dos Estados Unidos continua mostrando um resultado bem interessante, né, um PIB que vem crescendo forte e, novamente, né, muito ligado por conta dessa questão dos investimentos ligados à inteligência artificial, né, e isso, né, trouxe para as bolsas dos Estados Unidos, especialmente quando a gente fala aqui de Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né, Uhum. um desempenho de mais de 8% no mês de maio, então uma alta Legal. bem expressiva, né? E o S&P 500 também, que é uma outra bolsa que a gente acompanha dos Estados Unidos, também um desempenho ali ao redor dos 5% de alta nesse mês. Apesar disso tudo, como eu já comentei, né, esse risco do petróleo ele continua estando no radar dos investidores, então a Uhum. inflação acabou sendo um pouquinho pior do que o estimado, né? O índice da inflação dos Estados Unidos acelerou de 3,3 para 3,8 nos últimos Ah, 12 sim. meses, o que é ruim, né? E de fato traz essa incerteza, né? Então, nesse contexto, a gente acha que o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, ainda assim deve manter uma posição mais cautelosa em relação a um possível corte de juros, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Agora, quando a gente traz Brasil, de fato, foi um mês bem ruim, principalmente quando a gente fala de ativos de risco, que seriam as bolsas, né? O Ibovespa aqui no Brasil sofreu bastante no mês, a gente teve uma queda de mais de 7% do Ibovespa, Nossa. então a gente terminou ele com, com o Ibovespa ao redor ali dos 173 mil pontos no mês de maio, né, muito por conta, né, da inflação ainda desconfortável, né, a gente tem tido resultados não tão interessantes, uma inflação mais alta ao Uhum. longo dos meses, né, está começando a se aproximar das eleições, isso tudo traz um pouco mais de Sim. incertezas, né, e essa maior sensibilidade ao cenário fiscal da dívida do Brasil é alguma coisa que tem vindo à tona também, né, ao longo dos últimos meses. Com isso, né, o câmbio, o real, né, desvalorizou um pouco, então, Uhum. né, a moeda dos Estados Unidos voltou a ganhar força, principalmente por conta do desempenho das empresas de tecnologia. Ah, Os sim. investidores passaram a tirar um pouco de investimentos internacionais, o Brasil incluído nisso. Então, quando Uhum. você tira dólares aqui do Brasil, a taxa de câmbio para nós aqui piora, né? Sim. Então, a gente teve, né, uma alta do dólar, né, ali de 1,7% ao longo do mês, e o dólar fechou ali perto dos 5, né, 5,5 ali no Uhum. final de maio, né? Ainda assim, no ano, né, o dólar tem apresentado mais valorização, a gente ainda está, digamos assim, num dólar um pouco mais desvalorizado do que a gente via, por exemplo, ano passado. Sim. Ainda falando de Brasil, né, a gente teve também a divulgação do PIB, que foi um PIB forte, de um crescimento de 1,1% aqui no Brasil, muito por conta, né, da agropecuária do lado da oferta e do Legal. consumo das famílias do lado da demanda. Bom, por outro lado, a gente também teve a divulgação do INPC, que é o Uhum. dado de inflação, o índice de inflação que a gente acompanha aqui na Elos e que é referência para o objetivo de rentabilidade dos perfis e dos planos, certo? Uhum. Ele fechou o mês de maio acima das expectativas, Legal. ali em torno de 0,65, e ele foi pressionado principalmente por alimentação e bebidas. Uhum. Obviamente, isso traz um impacto
na parte de rentabilidade dos planos, né? Essa meta acaba sendo um pouco maior. E com isso também, né, a gente vê que os perfis que têm mais risco, como a gente já comentou desse cenário mais difícil para bolsas e com uma inflação maior, esses perfis que têm mais riscos acabaram sofrendo um pouco mais ao longo desse mês de maio. Por fim, eu acho que vale a pena a gente comentar também um pouco sobre as eleições. De novo, com as eleições se aproximando, a gente vê também uma dinâmica de maior volatilidade no mercado, porque esse assunto está vindo mais à tona e de fato, né, conforme a gente for se aproximando, a gente vai ter uma noção melhor de como as bolsas, enfim, os juros vão se comportar. Mas, no geral, assim, acho que é um bom resumo do mês de maio, deu para a gente entender um pouquinho melhor. Sim, perfeito. Muito obrigada, inclusive, Carlos, por Obrigado. esse resumo. E se você quiser saber mais detalhes sobre a rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimentos no nosso site elos.org.br. Até a próxima!